Onde quer que a gente esteja, a gente tem que pedir temperança ao Senhor, né? Para que a gente tenha calma. E essa semana eu fui muito provada, irmãos. Quando eu saí daqui do culto, cheguei em casa. Na minha casa, eu nunca, depois de convertida, nunca escutei uma música do mundo. E nem coloco no meu celular, e nem na minha televisão. Tudo que eu tenho antes de ser meu é de Jesus. E quando eu cheguei na porta da minha casa, estava uma caixa de som bem alta. Estava uma churrasqueira, um monte de homem. E eu ali disse, meu Deus, tenha de misericórdia, Jesus. Tenha de misericórdia. Eu subi envergonhada. Envergonhada eu subi. Porque a gente que serve ao Senhor, a gente... Na porta da gente, um negócio desse, a gente se envergonha, né? E eu subi ali e chorei. Chorei muito. E Vivanildo disse, vamos mandar desligar, já estou indo aí. Eu digo, não, só mande desligar, por favor. Quem serve a Satanás é cego. Uma trave nos olhos, né? E eu vou aqui, já está lendo. Gênesis, capítulo 50, versículo 22. É a morte de José, né? José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José de idade de 110 anos, e embalsaram e puseram no caixão no Egito. Que coisa linda, né, essa palavra, né? Porque todos aqui sabem, né, que o povo de Israel entrou através de José, por uma provisão e cuidado do Senhor. Glória. Mas ali quando o povo entrou no Egito, quando José estava, o povo foi bem cuidado, né? O povo foi bem recebido, porque tinha um homem de Deus no poder, tinha um homem de Deus na direção. Só que depois José morreu, ali passou um tempo, o povo ainda estava, né, na bonança. Só que foi levantado outro faraó. Né? E aquele faraó não era o faraó do tempo de José, que tinha a consideração que tinha, né, pelo José, pelo Deus de José, que disse que aquele faraó respeitava, né, o Deus de José, porque viram que Deus era na vida de José. E o que acontece? Aquele povo começou a ficar numeroso, né? E ele ali temeu. Aí disse, olha, manda matar esse povinho aí, não viu que vai nascer. Manda matar, porque o povo está ficando numeroso e escraviza. E o povo ali começou a sofrer. E nesse meio tempo, né, Moisés foi tirado dali, né? Olha o plano do Senhor, né? Mandou José, mas dali também fez aquela promessa linda, ainda usando a boca de José, né? Que dali os ossos dele iam ser transportados. E ali Deus já tinha um plano para tirar aquele povo. E aqui, eu só vou ler, irmão, não precisa abrir não. Em Êxodo 3, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e lhe levou o rebanho do deserto e veio o monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe um anjo do Senhor, e uma chama de fogo em meio a uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me enviarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que virava para lá, e veio, bradou Deus do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa.
E disse mais: eu sou Deus, o teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse: Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Olha que coisa linda aí. O Senhor lembrou do povo, estava vendo atentamente. Muitas das vezes na nossa vida achamos que Deus não está vendo, né? Que Deus não está vendo a perseguição, que Deus não está vendo quando a gente está angustiado, que Deus não está vendo quando a gente é injustiçado. Muitas das vezes a gente pensa isso, mas não. Deus é um Pai zeloso e cuidadoso. E disse que ali Deus levantou Moisés, né? Para libertar o povo. O que acontece, irmão? Diz que o Senhor entrou no Egito com mão forte. Mas o que é lindo é que Moisés não se achava capaz, não se achava digno. E eu olhando ali, né? Que coisa linda. Moisés, ele era humilde. A carga que o Senhor deu, a confiança que o Senhor deu, e às vezes nós se exaltamos por qualquer coisinha, né? Até em pegar um microfone desse, não estou falando aqui, irmão, mas às vezes acontece da gente se exaltar e olha a confiança do Senhor. Vai lá, Moisés. E Moisés, o que eu vou dizer lá? Né? Quem me mandou, fale que foi o eu sou, que Deus não deve explicação a ninguém. Ele fala do jeito que quer. E ali Moisés chegou, né? E se apresentou com o irmão Arão, voa mais adiante, porque é muito extenso. E Deus endureceu o coração de Faraó para ensinar o povo, né? Antes de tirar o povo de lá, Deus queria que o povo aprendesse, saísse de lá, né? O povo transformado. Mas o nosso coração, como foi dito aqui, é perverso e enganoso, né? Diz que o povo sofrendo, Deus endurece o coração de Faraó, para o povo aprender ali o que o Senhor queria ensinar. Deus tira o povo no meio daquele deserto, né? Disse que era frio, de dia era quente, de noite era frio, e era uma coluna de fogo de noite para aquecer o povo. De dia uma nuvem para que o povo não se queimasse no sol, mas o povo só reclamava. Só reclamava. Muitas das vezes é nós também, trazendo para os dias de hoje, né? Porque Deus tem cuidado da gente. Né? Deus tem suprido nossas necessidades. Da gente estar aqui. Meu esposo falou que eu mandei uma foto, tá usando até no curso, né? Porque a gente estuda enfermagem. E muita foto bem forte do acidente do ônibus. A gente não é nada, gente. Olha, basta uma sombra. O que nos sustenta é o Senhor. Irmã Nilza, o rapaz, quando o bombeiro foi tirar ele, que puxou, dividiu ele ao meio. Disse que foi muito feio. E quem de nós aqui é forte o suficiente para contender com Deus? Ninguém. A palavra do Senhor diz: quem contendeu comigo, né? Com o Senhor ele teve paz. Ninguém. E ali disse que o povo, né, reclamava. Disse que meu chinelo não se gastava. Disse que o percurso para a terra que manava leite e mel era pequeno. Mas Deus fez eles ficar rodando em círculo por 40 anos. Nem a roupa se gastava, nem o chinelo. E Deus surpreende e disse que o povo: eu quero carne. Deus mandava. Eu quero água. Deus mandava. E o que eu acho lindo era a santidade de Moisés. Já imaginou uma pessoa reclamando 24 horas no seu ouvido? Só se for o ouvido do irmão Zé. Porque ali, irmão Zé, 24 horas. Porque Moisés era o líder, né? Moisés, só quem tinha acesso a Deus direto era Moisés. Moisés não está com fome, nós quer carne. E o homem ali. Diz que ele tirou quando bateu na rocha, né? Eu lembro, irmã, que no começo, quando eu me converti, olha como Deus me chamou. Deus fez uma promessa para minha mãe. Deus está aqui hoje, a promessa da minha mãe. Deus fez para minha mãe. E eu fui para um culto obrigada. Fui obrigada, porque quando eu era muito nova, meu irmão Lucas sabe que ele é primo de Givanildo.
Givanildo sempre foi o amor da minha vida, viu, irmã Zé? E eu era muito novinha, e quando eu vi ele pela primeira vez, eu disse, mãe, eu vou casar com ele. Mãe disse, olha, você se aquiete. É profeta. Você se aquiete. E ali eu comecei a dar muito trabalho à minha mãe com o Givanildo. Com ele mais mocinho, nós fugíamos. Não conhecia Jesus, né? Porque se eu soubesse que eu ia ficar com ele hoje, eu não tinha feito nada daquilo, eu tinha esperado. Tinha vivido as coisas no tempo certo de Deus. E a gente fugia. Quando o dinheiro acabava, nós voltava. Aí quando foi um dia, minha mãe olhou para mim e disse, ou você escolhe ele, ou você escolhe eu. Meu Deus, mãe, que escolha a senhora. E naquele dia foi tão forte, ela se escolhe, então vamos para o culto hoje. Eu disse, pô, mas nós não vamos para o culto não, vamos. E ali eu fui para o culto. E quando eu cheguei no culto, eu sentei na última cadeira. E a irmã, terminando o culto, olhou para mim. Na época eu era muito novinha, eu tinha 17 anos. Ela olhou para mim e disse, olha, vem aqui. Eu disse, vou nada, desse jeito, vou não. Ai, que vergonha, menina. E ali eu disse, vou de jeito nenhum, mãe. A irmã disse, então eu vou até você. Deus manda te dizer que vai te tirar daqui para uma terra distante, onde tu vai se afastar de amizades, onde Deus vai trabalhar no teu coração. E eu comecei a rir. E ela disse, você ri, mas daqui a um tempo você vai me encontrar e você vai me dizer. E ali, irmã Nilza, com uma semana, a palavra do Senhor disse nesse instante, né, que Deus endureceu o coração de Faraó, né? Mas Deus começou a mexer no meu coração. E aquela palavra ardia no meu coração. Aí eu fui encontrar com ele e disse, ô Givanildo, olha, eu vou fazer uma viagem. Eu vou passar 10 dias em São Paulo, mas eu volto no jeito só para a mãe ficar feliz, porque eu vou com a mãe da minha prima, a irmã de mãe. Aí ele disse, 10 dias que vai passar do seguro. E fui-me embora para São Paulo, com roupa de 10 dias, dentro de uma bolsa iludida. Quando cheguei lá, a minha disse, vamos para o culto. Eu disse, aqui também, que eu pensei que eu ia me livrar desse culto. Aqui também, então eu fui. Era a Assembleia de Deus, Ministério Belenzinho. Quando eu cheguei ali, fui olhando a mocidade, fui olhando o povo, tudo diferente. Uma igreja muito cheia. Eu disse, vou sentar na última cadeira de novo. Aí me sentei na última cadeira. Um irmão bem moreninho, pregando a palavra. Ele dava uma sapatada assim no chão, sabe, irmã Nilza? Que eu comecei até a me arrepiar. Eu disse, misericórdia, o que é isso? E ali ele olhou para mim e disse, ei, você aí. Aí eu, sim, você que veio de longe. Eu não tinha dito nada a ninguém. Fez do mesmo jeito. Vem aqui. Aí eu disse, eu vou, porque aqui todo mundo é diferente. Aí eu me levantei e fui. Ele disse, olha, Deus tem algo lindo na tua vida. Mas Ele só vai te entregar as maravilhas que Ele tem na tua vida quando tu abrir o coração para Ele. Aí, tu aceita Jesus hoje? Eu disse, aceito. E dali eu fui indo pro culto, com meus shorts, minhas calças apertadas, mas um dia eu fui me constrangendo. Que a palavra do Senhor diz que o amor do Senhor nos constrange. E eu fui olhando as irmãs, tudo bem vestida, a mocidade tudo bem vestida. Eu quero ficar assim também que nem elas. Eu quero andar desse jeito. É muito bonito. E ali Deus foi trabalhando na minha vida. Trabalhando na minha vida. E com 7 anos eu voltei em Garanhuns. Aí quando eu cheguei no tempo de campanha eleitoral, e Givanildo ia passando, aquela multidão. E ele passou e ele fez para mim. Ficou doidinho quando me viu, né? Só que meu coração estava diferente, irmã Nilza. Eu não senti nada. Nada. Aí eu voltei para São Paulo, visitei minha mãe. Quando cheguei em São Paulo, aí ele me procura em rede social, bloqueava ele de tudo. De jeito nenhum, que eu não quero isso para a minha vida. E sei que comecei a servir ao Senhor de coração. Mas eu tinha ainda desejos, assim, de coisas que o Senhor queria que eu me libertar daquilo.
e queria fazer ainda o que tinha lá dentro do meu coração. E Deus conhece o coração, como Deus usou a irmã ali em Samuel, né? E ainda tinha aparência, mas ainda faltava uma coisa de verdade aqui. Adorar o Senhor de verdade, ter amor pela obra do Senhor de verdade, né? O Senhor tinha me resgatado, como a palavra do Senhor diz, da terra da servidão, da escravidão, me deu um novo nome, me deu novas vestes, mas eu ainda tinha um coraçãozinho meio obstinado. E aí o Senhor me deu um emprego muito bom, comecei a ajudar minha família de lá. Mas quando é um dia, eu chego na igreja, no congresso das crianças, e o Senhor usa outra vez o mesmo irmão que pregou há 7 anos atrás, ele voltou para pregar para as crianças. E ele disse, olha, hoje o Senhor te convida, de verdade, a esquecer do passado, a esquecer da vergonha, da humilhação, porque um dia, de tanto eu fugir com o Divanildo, meu irmão mais velho disse, você veio para envergonhar a família, e aquilo me tocou muito. E tinha aquelas palavras que eu ainda mastigava na cabeça, e tinha pessoas que eu não queria nem ver da família, porque as palavras foram muito duras, mas foi essas palavras duras que me fizeram querer ser uma pessoa melhor. E ser uma pessoa melhor é deixar o nosso eu. Como foi louvado aqui na Amã, né? Nosso orgulho, né? E um dia eu liguei para o meu irmão e disse, olha, me perdoe pela vergonha que eu fiz você passar. E aquele dia aquele irmão disse, olha, tu vai voltar para a terra onde tu nasceu. Como diz essa palavra aqui? Tu vai voltar para o convívio da tua família. Vou eu te dar uma família. Um sentimento que existia no teu coração, vou eu descongelar. Deus endureceu o coração do faraó, né, aqui. Tinha endurecido o meu, porque se deixasse meu coração ainda amando ele, eu tinha voltado 10 vezes com Paulo. E ali eu tinha esquecido de tudo. E o Senhor disse, eu tenho dupla honra. A honra que tu foi humilhado, eu vou te exaltar. Como a pessoa que te humilhou, ela vai te honrar. Eu tenho um anel, aliança contigo. E ali eu disse, Senhor, sabe de uma coisa? Eu vou viver os teus sonhos que são melhores do que os meus. Quando eu escutei isso, eu abro mão, Senhor, dos meus sonhos, porque são meus. Mas os teus são diferentes. Os planos do Senhor, os sonhos do Senhor para a nossa vida não nos trazem peso, não nos trazem tristeza, não nos causam dor. E aquele povo, eles sentiram saudade do passado, como também Deus usou aqui meu esposo. A esposa olhou para trás, sentindo falta do que deixou para trás. Mas eu queria um recomeço. Eu não queria mais viver daquele jeito. E um dia eu contei a irmã Nilza uma partezinha, mas não vou contar aqui. Quando eu cheguei em São Paulo de novo, com mais um ano na frente, eu vi ele. E aí eu disse, meu Deus, como ele está diferente, está maduro. Aí eu disse, Chico, mas da outra vez ele estava do mesmo jeito, mas Deus não me deixou, porque agora eu estava vendo com uma ótica diferente. Agora eu já era uma pessoa liberta. Uma pessoa que não queria mais daquela forma. Eu queria uma coisa no caminho do Senhor. E Givanildo veio, que ele gostava ainda de cavalo, não sei o que, de bebê. Aí veio, olha, eu ainda amo você, você é o amor da minha vida. Eu disse, se quiser ficar comigo, tem que servir a Jesus. Eita, glória! Ele, como é a história? Se você quiser ficar comigo, tem que caminhar comigo para servir a Jesus. Porque não adianta eu estar na igreja e ficar com alguém do mundo. Porque os dois pensamentos não combinam. Eu querer Jesus, aí ele se assim, mas vai para a igreja. Vamos. Aí eu disse, agora você tem que convencer a minha mãe. E mãe não queria ver ele nem a pau. E um dia ele caiu, mãe sair de dentro da igreja. Deus, Socorro, vem aqui que eu quero conversar com a senhora. O que é que você quer? Eu vim dizer que eu vou casar com a sua filha. Aí a mãe disse, não adianta mais eu mandar ele escolher.
que hoje ela é uma mulher feita, hoje ela tem entendimento do que ela quer para a vida dela. E aí, estou aí hoje para a honra e glória do Senhor. Diga que serve ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor, não me arrependo nem um dia. Porque grandes coisas tem feito o Senhor na minha vida. Eu era uma mulher estéril. Tenho minhas filhas. Tenho Vitória que veio também para me abençoar. E o Senhor me quebrou também todinha, porque eu estou contando só a parte. Mas o Senhor me quebrou todinha, porque quando eu lembrava que estava longe da minha mãe, eu não tinha um colo para chorar. E o Senhor só eu e você aqui. E eu procurei santidade. Eu procurei lavar as minhas vestes. Eu procurei separação. Porque santidade é se separar do pecado. Naquele momento era ruim para mim. A palavra do Senhor também diz que o Senhor, tudo que Ele faz é bom e nada é ruim. O não do Senhor hoje é um sim mais tarde. Eu teria feito minha mãe sofrer tanto, né, se fosse viver aquela adolescência, por mais tempos, mas eu escolhi dar ouvido ao que o Senhor tinha para a minha vida. Eu gosto de contar um pouco do testemunho, porque é bom contar da vida da gente, o que a gente vive, o que Deus fez na minha vida. E depois de tudo isso, quando eu vim para cá, depois de um ano que a gente casou, fomos embora para São Paulo. Deus, quando a gente voltou para lá, Deus trabalhou grandemente na vida de nós dois. Eu lembro que, eu já contei, né, irmã, no ciclo de oração, que a gente foi morar em São Paulo, a gente não tinha um garfo, nem uma faca, nada. Mas Deus tinha mandado a gente para lá. E Deus ainda queria quebrar mais um pouquinho os dois juntos agora, para aprender a começar o junto. E quando a gente chega lá, vamos morar, né, passar uma temporada na casa do pessoal. E depois de Ivanildo arrumou um cantinho para a gente. Eu disse, como é que nós vamos para esse lugar se nós não temos nenhuma colher, nenhum garfo? E ali Deus levantou um rapaz que vinha embora para, se eu não me engano, era Petrolândia. Aí esse rapaz foi e disse, olha, eu vou embora, estou vendendo os móveis. E se você quiser, pode ir lá em casa, olhar o que é que tem. E eu disse assim, mas Senhor, como é que a gente vai gastar o último dinheiro que tem no bolso? Olha só como a gente se questiona, como o povo aqui. Deus fazendo e a gente ainda questionando. Meu Deus, como é que vai ser? Porque se eu for comprar um móvel, não vai passar necessidade. Porque São Paulo não é que me garante, você vai para todo canto a pé. Agora vai para São Paulo andar a pé? Nunca mais você chega nos cantos. E quando o Givanildo disse, não, minha filha, se acalme. E eu lembro que eu coloquei meus joelhos no chão. E eu disse, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala alguma coisa, Senhor. E eu abri a palavra assim de olho fechado. Aí foi o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu lembro que quando eu cheguei, disse, bora olhar o móvel, que o rapaz chamou a gente. E eu disse, pô, vamos comprar um móvel, vamos embora, mas não tem um prato, não tem nada. E quando a gente chega ali, eu vou subir nas escadas daquele apartamento. Aí tinha uma placa, irmã Nilza. Uma plaquinha daquelas que as pessoas gostam de colocar na porta. Era assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu disse, oh, glória a Jesus. Quando eu entrei, aí o rapaz disse, olha, tem essa cama, tem esse guarda-roupa, tem essa máquina. Olha só o tanto de coisa. Tem esse armário, tem esse fogão, tem a geladeira. Aí eu disse, eita, tem uma cômoda também. E o bujão eu não vou vender a vocês, porque o bujão não é meu. Mas vocês usam o gás que tem nele. Quando acabar, vocês devolvem o bujão. Eu disse, eita Jesus, glória a Deus. Só falta o alimento para cozinhar, né? Mas está nas tuas mãos. Aí Givanildo disse, e quanto é? Aí ele disse, tudo por R$1.000. Foi uma provisão de Jesus. Quem é que vende tudo isso por R$1.000? E aí, quando eu já vou virando as costas, ele disse, ei, que eu já ia esquecendo. Olha, as panelas que tem dentro do armário, no balcão, leve. Glória a Deus. A comida que tem no armário, leve. As xícaras, os garfos, copo, prato, xícara, leve. Tem pacote de pano de prato ainda fechado, irmã, aí nas gavetas. E eu, misericórdia, meu Deus. E ali foi a presença de Deus assim, dizendo, está vendo minha filha, que eu cuido. A palavra aqui, Deus cuidando do povo e o povo reclamando, né? Aí eu disse, Jesus, vem cá. O cesto de roupa, a pá de lixo, a vassoura, o rodo e o pano de chão. E o prendedor também veio.
quando o Senhor nos chama, quando o Senhor disse que é com nós, quando Ele falou, vai Moisés, eu sou contigo, quando chegar o dia que for, eu sou, colocarei palavras na tua boca, né? Quando te apresentares ali, estarei contigo, deu poder a Moisés, né? E ali quando eu cheguei, eu disse, Senhor, obrigada pela tua provisão, obrigada pelo teu cuidado. E daquele dia em diante eu passei a ter mais confiança no Senhor. Às vezes vem sim as dificuldades, como a irmã Rosa estava falando assim, vem as dificuldades. Porque tem que vir, porque se for tudo um mar de rosa, a gente para, estaciona e fica no conformismo. Tem que vir a luta para a gente empurrar e nos impulsionar a andar. Desse jeito. Né? E ali eu pude, assim, viver o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. E Deus falou comigo na palavra. Esse livro aqui, ele é um manual. Ele é a palavra do Senhor. Ele é o que nos confronta, Ele é o que nos alerta, Ele é o que nos direciona. Porque quando eu fiquei aflita, eu não fui perguntar à menina, no Senhor, Senhor, o que é que eu faço? O que é que vai acontecer? E o Senhor, eu sou o teu pastor e nada me falta. Glória a Deus. Aí quando eu abri o freezer, tinha carne, tinha cebola, tinha geladeira, tinha aqueles temperinhos, tinha vinagre, tinha tudo. Eu lembro como hoje, porque Deus supriu todas as necessidades. Aleluia! Quando ele chegou alegre com o uniforme do trabalho, eu já tinha ido para a seleção, mas ainda não tinham me chamado. E eu lembro que no outro dia ligaram para mim, vinha fazer a prova, e eu fui lá. Não é como aqui tem prova. E para o carro que eu ia, tinha uma prova, tinha cálculo, tinha tudo. E eu, Senhor. Aí eu perguntava, eram umas 30 pessoas. Aí eu perguntava, quantos anos você tem nessa profissão? Eu tenho 20, tenho 15 de prova. Eita, Jesus. Essa é muita experiência. Aí o Senhor bradou no meu coração. E nada vale se eu não estiver. Tu podia ter a experiência de 30 dias. Eu contigo é quem faça a diferença. E eu fui a última a entregar a prova. Mas quando eu ia no metrô, meu telefone tocou. Você foi aprovado. E ali eu trabalhei até o dia de voltar para Garanhuns. E quando eu entrei naquela empresa, disseram, olha, entra. Agora, para sair, dá trabalho. E quando chegou o tempo de sair, me perguntaram, tu quer sair? É a primeira que quer, porque eu vou voltar para Pernambuco, vou voltar para minha casa, terminei minha casinha e vou embora para minha casa. E o que tu vai falar? É a verdade. Porque o cliente tem que andar com a verdade. Não tem ajeitadinho nem mentirinha, como foi falado aqui. É a verdade. Quando chegou meu supervisor, perguntou, Rosângela, sobre o que você quer falar comigo? O que é? Eu não quero voltar para Pernambuco e quero que você me mande embora com meus direitos. Eu quero voltar abençoada. Aí ele chegou e disse assim, é muito difícil. Não, não é difícil não, porque eu tenho um desejo de ser mãe, me prendi até agora. E agora eu vou parar meu e-mail e tudo, que eu vou querer engravidar. Ele disse, Ave Maria, grávida aqui nós não queremos. Nem aviso você vai cumprir, vá-se embora. Glória a Deus. E eu falei, o que é um desejo no meu coração? Quando cheguei em Garanhuns, e Deus disse, volte, que as portas estão abertas. Eu lembrei na hora quando eu disse, as portas abertas. Volte, que as portas estão abertas. É porta por dentro de porta. Glória a Deus. Aleluia. E eu fiz. Quando chegou aqui, Givanildo foi para uma entrevista, chegou lá do trabalho, disse, aí tem uma vaga para sua mulher também, nós trabalhamos dois na mesma empresa, que nem pode, né? O marido e a mulher na mesma empresa. Nós trabalhamos dois no chocolate 7 colores. Aí a dona dizia, eu vou botar uma embaixo, na loja de baixo e uma na loja de cima, para os donos ficarem namorando o dia todo. Ela dizia, mas ali eu ainda recebi um seguro da de São Paulo, comecei a trabalhar e Deus me abençoou grandemente. Amém, glória a Deus. Sabe o quê? Direção. Glória a Deus. Tudo na direção do Senhor. Tem que andar na direção de Deus. Na direção do Senhor. Na direção. E só mais para terminar para nós ir embora. Quando foi semana passada, eu disse, Givanildo, saiu o meu estágio, mas saiu em Caetano. É complicado para mim. E a Wilson
meu Deus, é gasto, a gente está sem condição de gastar agora, porque teve muito gasto com essa moto que ele comprou, teve que emplacar as coisas, e a gente ficou, e a menina adoeceu, e mexeu muito no nosso financeiro. E eu não quero ir para lá também, porque é longe, eu queria que fosse aqui. Mas eu já tinha mandado os papéis assinados. E aí eu fiquei preocupada, né? Mas aí eu fui lá e disseram, Rosângela, se for desistir do estágio, longe, para ser um aqui, você vai pagar uma multa. Eita, Jesus. Aí eu disse, sangue de Cristo, eu não tenho condição de ir para lá, mas não pagar multa. Não, eu quero falar com a coordenadora. Aí a coordenadora, qual é o problema? Não, o problema é que o estágio é longe, em Caetés. Eu moro aqui, quero fazer o estágio aqui, estou sem condições financeiras para ir para Caetés. Aí ela olhou para mim e disse assim, Rosângela, eu não vou lhe responder hoje, mas tem que pagar uma multa porque você assinou o estágio e é R$620. Meu Deus. Aí eu disse, eu não vou assinar não, viu? Me dê a folha, eu vou guardar aqui, ó, no meu caderno, eu não vou assinar não, vamos embora. Mas amém, minha amiga, Deus lhe abençoe, viu? Vou orar pela sua vida. E fui-me embora. Quando foi depois, eu, Senhor, trabalha no coração dela, Senhor. Amém. Senhor, todo aquele custo, porque foi o Senhor que me colocou lá. Senhor, eu não quero ir para aquele lugar. Jesus, tem misericórdia, mas se for para mim ir, ou se for para mim pagar, não tem condição. Mas se não for, Senhor, incomoda ela. Meu Deus. E ali, quando eu cheguei, e eu mandava mensagem, ninguém respondeu ao Senhor. Fui trabalhar, uma irmã disse, bora orar hoje, bora na hora do almoço. E ali nós orando, o diretor disse, que doidice é aquela que está naquela sala? E faltava as teias voar. E eu clamando, até pela vida dele. Aí eu disse, os loucos não errarão, diretor, o caminho. Deixa eu ser louca na presença do Senhor, né? E aí quando foi à noite, eu cheguei no curso, chegou a mensagem. Rosângela, não se preocupe. Você não vai pagar 620. Deus me incomodou tanto, Rosângela, na igreja. Eu sou evangélica, Rosângela. Quando tu saiu, que falasse, Deus te abençoe, eu senti um peso tão grande. Deus disse, abençoe, que ela é minha filha. Glória a Deus. Então tudo é consultado ao Senhor. Tudo na nossa vida é permissão do Senhor. Tudo na nossa vida tem que ser. Aqui, até as contas de olha, eu não tenho condição. Aí, olha aqui minhas contas. E quando vai o Senhor, abençoa. Deus, Tá, meu marido já mandando terminar e eu vou terminar. Olha. Então a direção é Jesus. O foco é Jesus. Aqui é tudo passageiro. Aqui é um abrir e fechar de olhos, né? E o abrir e fechar de olhos que a gente fecha aqui e abra na glória.